Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. Vamos então à continuação, a nossa aula 16C vai falar um pouquinho sobre autovalores e autovetores. Lembrando que estamos lá na página 189 do nosso livro do Boldrini. Vamos lá então para definições, certo? Seja T uma transformação de V em V, um operador linear, ou seja, está dentro de um espaço vetorial V. Se existir um elemento V pertencente ao espaço vetorial V, com esse V sendo diferente de zero, e alfa pertencente aos números reais, alfa é um número, tá? Tais que T de V é igual a alfa V, então isso aqui é a nossa teoria, T de V é igual a alfa V, lambda é um autovalor dessa transformação e V é um autovetor da transformação associado a lambda, ao autovalor. Por exemplo, se eu tenho uma transformação que vai do R2 no R2, onde todos os elementos V são levados a duas vezes ele, ou seja, duas vezes cada um desse vetor, então eu posso olhar para um vetor XY, um vetor VXY, que vai levar uma matriz de transformação, certo? Que esse 2 aqui nada mais é do que uma matriz de transformação onde eu tenho esse 2 multiplicando a nossa matriz identidade. Então, vai ficar 2 vezes 1 e 2 vezes 1, que multiplica o nosso vetor Vx e y, ou seja, eu tenho 2x e 2y. Então, quer dizer que eu posso colocar esse 2 aqui em evidência. Colocando esse 2 em evidência, eu tenho 2 que multiplica x e y. Então, nesse resultado aqui, eu posso verificar que eu tenho esse 2 multiplicando o nosso vetor x e y. Esse 2 representa um autovalor da transformação e o xy representa o autovetor associado a esse autovalor 2. Uma observação aí. Eu tenho aí que toda transformação linear que vai do R2 no R2, que tem essa cara, como a do exemplo, V que vai em alfa V, onde esse alfa é diferente de zero, senão não faz sentido, tem como autovalor alfa e qualquer xy diferente do vetor nulo como autovetor correspondente. Ou seja, a transformação de V é sempre um vetor da mesma direção de V. Ou seja, depende da cara do nosso alfa, ele vai inverter o sentido do vetor quando o alfa for negativo, vai dilatar o vetor quando o alfa é maior do que 1, vai contrair o vetor quando o alfa estiver entre 0 e 1, e vai ser a identidade se o alfa vai ser igual a 1. Então, para a gente ver aí, nós temos um segundo exemplo que vai nos falar exatamente disso. Então, vejam lá que esse segundo exemplo me diz que a transformação é uma transformação R, que vai do R2 no R2, ou seja, uma reflexão no eixo X. Por que é uma reflexão no eixo X? Porque vai manter o eixo X e vai rodar em Y. Então, é a mesma coisa do que o X estando aqui. E Y vai ser esse vetor ou esse vetor, certo? Vai ter um Y positivo ou um Y negativo. Tudo bem? Então, por isso que falamos que é uma reflexão no eixo X. Que é o que está representado aqui, que todos os vetores da forma x e y vão ser levados aos vetores da forma x e menos y. Então, eu posso escrever como combinação linear os vetores como sendo x que multiplica 1 e 0, mais y que multiplica 0 e menos 1, que é esse menos aqui, certo? Ou então, se eu colocar esse menos aqui, daí eu não coloco aqui, tá? E desta forma aí, o que acontece? Todos os vetores da forma x e y vão ser levados a uma matriz, que seria esta matriz aqui, desses vetores aqui, tá?
1, 0, 0 e menos 1, que multiplica x e y. Ou seja, eu vou chegar ao nosso vetor, que é a nossa transformação, certo? E ainda, os vetores da forma 0 e y são tais que esse 0 e y é uma hipótese, é uma sugestão, certo? Para que a gente substitua esse 0 e y neste lugar aqui, ó. Neste lugar aqui, para ver com que cara que os vetores vão ficar. Então, é isso que o exercício está propondo para a gente. Então, os vetores 1, 0 e 0 menos 1, vezes esse 0 e y, que foi a sugestão, para a gente ver como vai ficar a cara do vetor, vai ser 0 e menos y, ou seja, esse vezes esse, mais esse vezes esse é a primeira coordenada, esse vezes esse, mais esse vezes esse é a segunda coordenada. Então, esse menos 1 eu posso colocar em evidência. Colocando esse menos 1 em evidência, eu vejo que aqui eu tenho um alto valor e aqui eu tenho um alto vetor associado, certo? Então, isso tá escrito aqui embaixo, onde eu tenho assim, que esse vetor 0 e y, com y diferente de 0, porque senão não faz sentido, é claro, é um alto vetor e lambda igual a menos 1 é um alto valor, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Se a gente tivesse substituído esse vetor aqui pelo vetor x e 0, que cara que teria os nossos autovalores e autovetores associados? Então, x e 0 é também um autovetor que vai resultar em lambda igual a 1, um outro autovalor associado a esse autovetor aqui, tá? E daí, eu tenho aí, para bater o martelo nessa teoria, um teorema que me diz que, dada uma transformação dentro de um espaço vetorial V, ou seja, de V em V, e um vetor V associado ao alto valor lambda, qualquer vetor W que seja a combinação linear de alfa V, aonde esse alfa é diferente de 0, senão não faz sentido, né? Também é autovetor da transformação associado a esse lambda, a essa coordenada lambda. Agora vamos lá, então, ao nosso exemplo. Vejam aqui que seja a nossa matriz A 2001, que é aquela matriz que estávamos olhando ali anteriormente, formada pelos dois vetores, tá? Vejam também que eu coloquei aqui pra gente no exercício as teorias, ou seja, T de V igual a lambda V e também AV igual a lambda V. Porque a gente vai precisar dessas teorias aí e eu preciso gravar essas informações. Que TV é igual a lambda V e AV é igual a lambda V estão relacionados aos autovalores e autovetores da nossa matriz, certo? Então, eu tenho aqui, pela teoria, que AV é igual a lambda V. Se AV é igual a lambda V, quer dizer que A vezes o vetor V, quem que é o vetor V? É um vetor de duas coordenadas, x e y, tá? Ah, eu sei que é de duas coordenadas porque eu tenho uma matriz 2 por 2, certo? Então, vai ser a nossa matriz 2, 0 e 1, que tá aqui, vezes o nosso vetor, que é o que tá escrito aqui na teoria, certo? E multiplicando aqui, 2x mais 2y tá aqui, 0x mais y tá aqui. Então, quer dizer que a transformação em relação à matriz A e o vetor x e y vai ser 2x mais y e também de segunda coordenada tem o y. Agora, o nosso objetivo é encontrar os autovalores associados a essa nossa matriz aí. Então, assim, diz lá na teoria que eu tenho T de AV é igual a lambda V. Então, T de AV a gente já calculamos aqui em cima, certo? Que é o nosso 2x mais 2y e de segunda coordenada y. É igual a lambda V. Lambda V é lambda vezes o meu vetor V. Já utilizamos o vetor V aqui de duas coordenadas, aqui também, então é o nosso vetor V, x e y. Dessa forma, eu tenho essa multiplicação aqui na distributiva em relação aos dois elementos. Então, eu tenho lambda x, lambda y.
que é igual a 2x mais 2y e também o y. Aqui eu tenho um sistema pela igualdade de vetores e igualdade de coordenadas. Então, eu tenho 2x mais 2y igual a lambda x, y é igual a lambda y, tá aqui. Agora, vamos ter que estudar aí, para encontrar os autovalores e autovetores, dois casos. Quem são esses dois casos aí? Esses dois casos vão ser quando o meu y for diferente de zero e quando o meu y for igual a zero. Por que eu tenho que estudar esses dois casos e o que é que realmente eu tenho que olhar? Na resolução desse sistema aqui, eu vou encontrar os meus autovalores e autovetores, tá? E se eu tenho que resolver esse sistema, eu tenho que ver também como esse sistema está se comportando. Então, eu vejo aqui nesse sistema que a segunda equação é uma equação bem simples. Que se esse y aqui for diferente de zero, tá tudo resolvido. Por quê? Porque esse y passa aqui para baixo, então lambda é igual a 1. Se for diferente de zero. Então, vamos por partes e vamos resolver essa parte aí, que se y for diferente de zero. Então, eu tenho lá que se y é diferente de zero, então y é igual a lambda y. Ou seja, lambda é igual a 1, certo? Agora, eu já achei aí o nosso autovalor, porque lambda é o nosso valor associado a esse... E agora, a gente vai encontrar o nosso autovetor associado a esse lambda 1, a esse autovalor. Então, se eu resolvi a segunda equação, agora eu volto e resolvo a primeira equação. Então, eu tenho 2x mais 2y é igual a lambda x. Se lambda é 1, então vai ficar 1 vezes x, que é o nosso próprio x, certo? Agora, eu tenho esse 2 passando para cá, esse 2 dividindo, soma todo mundo, y vai ser igual a menos meio x, tá? Y igual a menos meio x remete a alguma informação que a gente já conhece. Não seria um SPI? Um sistema possível e indeterminado? Porque tem variáveis livres aqui? Então, tá pronto aí o nosso autovetor. Então, autovetor vai ser quem? O x é o próprio x e o y vai ser menos meio x, certo? Para todo x diferente de zero, senão não faz sentido. Então, quando eu escrevo o nosso T de V é igual a lambda V, quer dizer que eu tenho a transformação... deixa eu subir um pouquinho. Quer dizer que eu tenho a transformação em relação ao meu x e menos meio x, que vai ser 1 vezes o x menos meio x. Então, este 1 aqui é o nosso autovalor, certo? E este elemento aqui é o nosso autovetor. Então, eu vou escrever aqui pra gente que esse aqui é o autovetor e esse é o autovalor, certo? Agora, nós temos a outra parte da conversa aqui. A outra parte da conversa, temos ainda que resolver esta parte da conversa. Se y for igual a zero, o que vai acontecer? Se y for igual a zero, x tem que ser diferente de zero. Obrigatoriamente. Por quê? Porque se x for zero, isso quer dizer que o autovalor seria nulo. E, por definição, isso não pode acontecer. Nós não temos autovalores igual a zero, tá? Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. X tem que ser diferente de zero, senão o autovalor
seria nulo. Seria nulo. E, por definição, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, vamos lá. Do sistema. Resgatando aí o sistema. Do sistema, nós temos y igual a zero. Se y igual a zero, então eu tenho 2x mais zero é igual a lambda x. Certo até aí? Então, esse x passou dividindo, esse aqui com esse foi embora, quer dizer que lambda é igual a 2. Lambda é igual a 2. Então, já temos aí o nosso alto valor. Certo? E se nós temos esse x aqui diferente de zero, quer dizer que o nosso alto vetor vai ser quem? Vai ser elementos de x e a segunda coordenada zero. Por que a segunda coordenada zero? Porque nós já dissemos que estaremos calculando y igual a zero, y nulo. Está aqui o nosso y nulo, certo? E nessas condições, então, agora a gente resgata a nossa teoria. Então, T de V é igual a lambda V, ou seja, o meu T de V é igual a 2 vezes o meu vetor, porque eu tenho agora o lambda é igual a 2 vezes, tudo bem? E nessas condições, o meu T do nosso autovetor, que é x e 0, vai ser 2 vezes x e 0. Ou seja, T de x e 0, a T de x e 0 vai ser igual a 2x e 0. Então, desta forma, eu estou vendo que esse 2 aqui é o nosso alto valor. Alto valor. E este elemento aqui é o nosso alto vetor, associado ao alto valor 2. E para concluir aí, eu escrevi uma conclusãozinha para vocês, que se para y diferente de zero, o alto vetor x menos meio de x tem alto valor lambda igual a 1. E para y igual a zero, nós temos o alto vetor x e 0 e o seu alto valor associado, lambda é igual a 2. Certo? Agora, na aula 16D, nós vamos ver autovalores e autovetores em relação às matrizes. Até a próxima, muito obrigada, um beijo a todos!